Você tem a impressão, assim como eu, que essa geração ela está esfriando no reino de Deus, que ela está perdendo o interesse pela obra do Senhor, está perdendo o interesse em sonhar coisas do alto? Ser pastor, ser evangelista, ser missionário, será se é algo do passado para essa nova geração? Os novos servos estão diminuindo? Eu quero ter uma reflexão com você sobre esse assunto. Eu me chamo Gedrian e você está no Espiritualidade Artesanal. Eu já te convido a deixar um comentário com a sua opinião sobre se estamos ou não esfriando. Lembre-se, eu estou falando de um ponto de vista do que eu estou vendo, daquilo que eu investiguei, daquilo que eu fui atrás. Mas você pode ter uma outra visão, uma outra opinião. Você pode estar num fluxo, numa corrente mais quente de missão, de evangelismo. Coloca nos comentários como é que está a sua visão sobre essa geração, sobre o servir e amar a Deus. Vai agregar muito, não só para você, que você vai dizer como é que está a sua comunidade, a sua igreja, o seu grupo cristão, mas como também aqueles que vierem depois por aqui pelo vídeo e vão ler a sua opinião e vão agregar bastante valor. Quando eu tive essa percepção de será se estamos frios, a primeira coisa que eu fiz foi investigar alguns dados, entender se estamos frios mesmo porque eu estou vendo isso ou porque realmente está acontecendo um momento mundial onde está diminuindo o número de missionários, pastores, evangelistas e essa urgência pelo reino de Deus pode estar diminuindo. Pelos dados que eu obtive, temos um grande número de católicos pelo mundo, um grande número de protestantes também pelo mundo. Eu vou deixar as fontes aqui. Temos um número expressivo de quase 8 bilhões de pessoas pelo mundo. Ouça bem, 8 bilhões de pessoas pelo mundo. E quando eu fui investigar a Junta de Missões Mundial, o site deles diz que temos cerca de mais de 2 mil missionários. Ouça, veja o comparativo de 8 bilhões de pessoas para somente mais de 2 mil missionários. Lógico que aqui a Junta de Missões ela é um grupo específico, mas é a Junta Mundial. Já dá para tirar uma visão geral do que pode estar acontecendo. Lembrando que também eu não tenho como juntar os dados dos missionários católicos. Se você tiver esses dados, agregue valor também nos comentários. E quando eu lembro da minha geração, eu lembro de muitas pessoas engajadas, pessoas querendo servir, querendo ser ferramenta nas mãos do Senhor, querendo ser pastores, missionários. E esses anseios diminuíram bastante. É muito provável que naquelas pesquisas de vocação, ser teólogo, ser pastor, ser alguma função eclesiástica, não deva estar no top 10, muito menos no top 20. Provavelmente é um desejo de poucos. Você olhando amigos, olhando pessoas que no seu tempo, talvez, olha lá, eu posso estar entregando uma idade, né? No meu tempo, tinham mais pessoas com esse desejo e hoje eu vejo menos. E eu circulo, eu procuro investigar igrejas, eu converso com pessoas de outras denominações e o desejo está se tornando cada vez menor. O anseio por ser, não digo só uma função, um cargo remunerado dentro de uma igreja, eu digo querer ser instrumento nas mãos do Senhor tem sido menor. E eu quero te dizer que eu acredito que esse erro pode estar na minha e na sua geração. Se você é recém-convertido ao cristianismo ou agora entendeu o plano de Deus, muito bem-vindo. Talvez não seja a sua geração que tenha feito isso. Mas se você já entendeu quem é Cristo há mais de 10, 15, 20 anos atrás, provavelmente a minha e a sua geração não passaram direito o bastão para a próxima. Pense numa corrida de revezamento, aonde um corre, entrega o bastão para o outro, esse corre, entrega o bastão para o outro, e assim a equipe vai se perpetuando, ela vai atingindo o seu objetivo. Eu acredito que a geração, a minha e a que passou um pouco, esqueceu de correr e passar o bastão para a próxima. Talvez por falta de comunicação, expor, porque o exemplo ele é muito mais forte do que as palavras. E muito provável que fomos péssimos exemplos. Muito bom de palavras, péssimos de exemplo. E isso fez a nova geração não querer copiar os nossos exemplos. Então, esse pode ser um dos fatores?
Pode. Tenho certeza disso? Não. Eu quero muito a sua ajuda para entender sobre isso. Mas, com certeza, nós falhamos em passar essa geração adiante com a vontade de servir a Deus. Nós desanimamos no meio do caminho e isso fez um fato prejudicial por geração. Por que será que temos uma geração querendo ser youtuber? Uma geração querendo ser jogadores profissionais de esporte? Por que será que temos profissões em alta e outras em baixa? Os exemplos. Será se tivemos pastores que foram exemplo de uma geração? Nesses 20 anos para cá, o que nós fizemos para ser exemplo para a geração que está vindo? Quando eu falo isso, eu não estou querendo te desestimular. Eu estou querendo que você olhe por um outro viés. Está na hora de sermos exemplo para a geração que está chegando. Está na hora de eu e você sermos a geração cristã que impulsiona outras pessoas a quererem servir a Deus. Está na hora de recuperarmos aquilo que perdemos. Está na hora de parar de negar que nós temos uma vocação, que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos e nós temos a gratidão de servir a Deus com várias funções incríveis. Com a formação humana que tivermos, eu vou deixar até mesmo um vídeo sobre essa construção humana, porque para ser missionário, ser pastor, ser qualquer função eclesiástica, não exige que um grupo burocraticamente eclesiástico lhe adicione, lhe patenteie, lhe unja, lhe sei lá como a sua congregação define. Pegue o exemplo do rei Davi. Um sacerdote chegou lá, disse que ele seria o rei, e ele se comportou como um rei, mesmo não tendo sentado num trono. O que eu quero te dizer? Você pode ser um servo de Deus e tem que ser exemplo de servo de Deus, mesmo não tendo uma função eclesiástica. O cargo, a chefia, a função não fazem quem você é. Lembre da carta de Pedro. Nós fomos escolhidos como sacerdotes e geração eleita para honrar o nome do Senhor, não porque um homem nos escolheu, mas porque fomos escolhidos antes mesmo de nascermos para servir a Deus. Leve isso em conta. Não esfrie. E se você esfriou, está na hora de se esquentar, porque toda uma nova geração precisa que eu e você estejamos aquecidos na vontade do Senhor, com vontade, com garra, sendo exemplo, mostrando quem é Deus de verdade. Não é um Deus opressor, não é um Deus que suprime e maltrata minorias. Também vou deixar um vídeo sobre isso. É um Deus que ama, é um Deus misericordioso, é um Deus sacrificial e nós devemos ser espelhos de Cristo. Como discípulos devemos ser a cópia de quem Jesus é. E quando formos a cópia de Cristo, vamos contagiar pessoas a serem como Cristo. O mundo está em trevas. A cada dia, mais pessoas são mais pessoas fazem o mal, mais pessoas maltratam outras pessoas por diversos motivos que não são condizentes com a fé em Cristo que nós temos. E nós precisamos ser luz e sal, precisamos ser um espelho, precisamos impulsionar e aquecer pessoas. Então, se a geração está fria, está na hora de eu e você começarmos a nos esquentar para que a próxima geração se aqueça também. Porque assim como uma corrida de bastão, que eu mencionei antes, quando alguém deixa o bastão cair, essa mesma pessoa precisa ir lá, juntar o bastão para poder continuar correndo e entregar para a próxima geração. Se a minha e a sua geração deixar o bastão cair, está na hora de pegarmos o bastão e voltar a correr. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu torço que ele tenha lhe edificado. Não deixe de passar para mais pessoas. Não estou nem falando de passar o vídeo, mas passa a informação. Vamos aquecer pessoas na fé. Se a nossa geração está fria, está na hora de a geração que esqueceu o bastão pegar o bastão, correr e aquecer a próxima geração para que nós sejamos o exemplo do que é servir a Deus e do amor e da gratidão, porque Ele poderia ter levantado pedras para falar no nosso lugar, mas nós temos a honra de servir o Criador do Universo. Não deixe de estar acompanhando também o canal. Eu torço que o canal esteja lhe ajudando, lhe apoiando. Se você gostou do vídeo, curta. Se você gostou de tudo que está por aqui, assina o canal para estar toda semana comigo, tá bom? Eu quero crescer espiritualmente com você. Sinta-se abraçado e até mais.